A gente já vem acompanhando os gatilhos mentais e trazendo esses gatilhos, isso, a gente já tem feito esse trabalho de trazer os gatilhos para a nossa realidade, professor. E agora ele falou algo muito interessante a respeito da gente usar esses gatilhos no storytelling, né, nessa história. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito acostumada a fazer uma venda contando uma história. Apesar de ter uma história linda, eu mesmo antes, quando eu comecei a vender meu material, eu fazia uma história, contava a minha história, contava o que aconteceu. Hoje eu já não faço, então é algo que eu perdi. Eu posso resgatar e vocês às vezes não fazem isso na hora da venda e é algo que vocês precisam fazer. Contar como que o inglês... Ai, gente, desculpa, o áudio tá... vocês estão ouvindo o WhatsApp aí? Fica tocando, deixa eu desativar o som aqui. Pronto. Não estou ouvindo não, Laís, está saindo só sua voz. Não, perfeito. Mas eu já desativei o som também, que me incomoda o WhatsApp batendo aqui. E a gente contar, na hora de fechar a venda com o aluno, às vezes essa história, a sua história de vida simplificada, usando os gatilhos mentais, pode fazer com que o aluno se identifique tanto com você que, apesar do outro apresentar uma proposta às vezes mais barata, ele vai optar por você, pelo seu serviço, porque houve essa empatia. Então, a história ela tem esse poder muito grande, né? De fazer com que a pessoa se relacione com isso. Fala, nossa, eu vivi algo parecido. Nossa, que história bonita. Nossa, que superação. Como que o inglês te permitiu isso? Então, é algo a se pensar. É um exercício para vocês depois dessa mentoria. De sentar e escrever sua história. E como que você vai contar a sua história também. Porque, a gente sabe, né? Se qualquer pessoa que eu falar qual que é a sua história, você começa a falar sem parar, mas organiza esse pensamento, organiza o começo, meio e fim, agrega gatilhos a essas histórias, coloca a sua jornada do herói, né, que ele tanto falou, como que houve esse momento difícil de superação, como que aconteceu isso tudo. Então, faça isso de uma forma muito pensada, planejada até, né? Algumas pessoas têm alguma resistência com isso, mas não, ela, se for verdade, é totalmente genuíno e você quer convencer a pessoa de algo muito bom, que é o seu serviço, que você se garante. Então, não tem problema algum você usar os gatilhos da persuasão para fazer o seu cliente alcançar o resultado que ele deseja, não é nenhum, né? É claro que você vai se beneficiar nesse processo, mas o resultado maior é ele que vai ter, ele que vai conseguir a promoção, ele que vai conseguir viajar, enfim. Então, tá aí uma coisa que eu vou fazer depois dessa mentoria e recomendo que vocês façam. Aí, só para ilustrar um pouquinho o que você está falando, enquanto o Bruno falava, eu fiquei lembrando de uma coisa que me aconteceu ontem, né, que é bem recente, sobre uma aula apresentação para uma menina de 15 anos que eu dei, e a mãe dela já foi minha aluna muitos anos atrás, ela era pequenininha, a menina, hoje ela está com 15 anos, então eu sabia um pouco do histórico dessa menina, né, antes de conversar com ela. Mas aí fui conversando com ela tal, e eu acho que eu usei um gatilho assim dessa questão da empatia, porque ela me falou no meio da. Porque eu sempre peço para o aluno me contar o porquê que ele quer estudar, enfim. Essa menina já estudou e ela estava muito desanimada com o curso dela de inglês, né? E aí eu comecei, no meio da nossa conversa, a falar que eu também, quando eu tinha a idade dela, eu estava estudando, e teve um momento que eu queria parar, e eu pedi para minha mãe para parar. Só que naquela época não existiam aulas particulares, então minha mãe me forçou meio que a ficar na escola que eu estudava, e que graças a Deus que ela não deixou eu parar, porque depois eu me tornei professora, mas antes disso ela tinha me dito, em algum momento, que ela pensa, quando ela for um pouco mais velha, de dar aulas de inglês também. Olha. Então, eu acho que na hora que eu falei isso, que bom que minha mãe não me deixou parar, porque quando eu tinha 18 anos eu já estava apta a dar aula, o olhinho dela assim meio que brilhou, né? Então eu falei, ó, ganhei, essa eu ganhei, né? E um outro gatilho que eu acho que eu usei também, que ela falou que ela gosta de conversar. Não, eu falei que quando eu tinha a idade dela também, eu gostava muito de ficar falando inglês na frente do espelho. Ela, eu também adoro fazer Olha isso. só. Então eu captando e você disse, né? Não é se aproveitar da pessoa, não é isso. Mas é você conectar, né? Você vê assim que os alunos se conectam muito com a gente. Eu tô essa semana, foi minha primeira semana de aula, eu tô fazendo um feedback com os alunos. Então eu peguei todos os meus alunos a primeira aula deles para a gente falar sobre o feedback que eles me mandaram, né? De um Google Form que eu mandei. Mas a gente está fazendo isso oralmente.
E eu vejo, assim, o quanto eles falam como eles se conectam com as aulas, o quanto eles gostam de conversar comigo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente constrói ao longo do tempo com o aluno, mas para fazer prospecção, é algo que você tem, por exemplo, no caso dessa menina, eu sabia de algumas coisas dela, né, antes, mas o professor vai adquirir esse feeling, né, assim, ao longo da nossa experiência, a gente vai captando o que a pessoa fala naquele momento, é fazer ganchos. Eu acho que Sim. é tão importante a gente se conectar com as pessoas, como o Bruno falou. Ele mostra a vida dele, você faz muito isso também, né? Você mostra um pouquinho da sua vida, você mostra um pouquinho do seu profissional, para que as pessoas se conectem com pessoas e não com produtos apenas, né? E ontem eu tive esses momentos e a mãe dela me mandou uma mensagem hoje que ela vai fechar as Yes. aulas, então ela vai ser minha aluna. Então, assim, ontem eu fiquei bem feliz de pensar que eu fiz isso um pouco, foi de caso pensado, né? Porque eu estava usando as técnicas conscientemente, mas, claro, através tudo que eu falei para ela foi verdade, e a gente vê que isso na prática é bem possível mesmo, né? É verdade. E aí a gente faz isso meio inconscientemente, igual você falou, você vai pegando, com o tempo a gente já pega, já começa, aqui Amanhã. é a manha, né? A manha é boa. Só que é legal a gente saber isso, passar isso para o consciente, porque a gente consegue organizar melhor as palavras, o jeito de comunicar com a audiência. Isso é muito bom, que legal. Ontem eu acho que eu percebi realmente que eu estava fazendo aquilo, coisas que eu, né, já faço, mas que ontem eu estava com a consciência de que eu estou aplicando tal técnica, e isso é muito bom. Isso acontece graças ao que a gente vai tendo contato, as mentorias, porque muita coisa a gente faz às vezes sem saber, mas quando a gente consegue organizar, o resultado é bem mais efetivo também, né? Aí, Fantástico. Fala, Keila. no storytelling, que eu acho interessante, da gente se apresentar, contar a história da gente, é, porque diferente de você, que eu sei que você já morou na Irlanda, né? Você fez ensino médio lá, eu nunca morei fora do país. Já viajei, mas nunca morei. Então, eu vejo que os alunos ficam impressionados também de falar e da gente mostrar que a gente nunca morou fora. Que não precisa de morar fora para você aprender inglês. Porque aqui no Brasil também a gente aprende. Aí eu conto que eu comecei a estudar inglês porque eu gostava, não era para ser professora. Eu sempre fui professora, mas não era intenção de ser professora de inglês. Então, eles ficam assim, animados de ver que eu nunca morei fora, que eu aprendi aqui mesmo. Então, isso é bom a gente. Quem teve a experiência de morar fora, igual você teve, é maravilhoso. Mas quem não teve, que a Sim. maioria dos alunos que não tem, e provavelmente pode ser que não tenham, e podem ficar desanimados, só aprende inglês quem mora fora. Então, a gente que nunca morou fora é bom, e se tornou professora, eu acho que é ótimo falar que não precisa morar fora para você aprender. Então, é um incentivo também. Quebra uma barreira, né, eu acho. Quebra um obstáculo que os alunos veem que, tem que morar fora. Eu também, eu nunca morei fora. Mas né, aí quando a gente conta isso para os alunos, eles falam, nossa, ou seja, é possível. Eu também não, né, é possível. Todos os exemplos são sempre muito válidos, né? Mas quando a gente fala de coisas que talvez sejam mais da realidade das pessoas, eu acho que a gente convence também bastante. Então, algo que a gente julgaria como uma fraqueza, né? Algumas pessoas, alguns professores teriam receio de não, eu não vou falar, porque as pessoas geralmente que é professor que morou fora e tudo mais, mas esse ponto pode ser o ponto de ligação com o seu aluno, porque não é a realidade da maioria dos brasileiros a possibilidade de morar fora. E às vezes até mas a vontade não existe. Nossa, Brasil, família, né? Isso é muito bom. Todo mundo que mora fora consegue sentir a falta que o brasileiro e a família faz. Então, assim, a maioria dos brasileiros não tem nem vontade de morar, mas querem falar inglês, quer poder estar fora por algum tempo, né, fazer uma viagem e tudo mais, sem passar por dificuldade. Então, isso é muito bom. Às vezes, uma fraqueza pode se tornar o que é forte para você, o que é seu diferencial. Olha que coisa incrível. Isso conecta, né? Conecta as pessoas, o fato de faltar algo, ou de dificuldades. É isso que as pessoas querem. Tudo perfeito, gente. A gente já cansou de ver isso. Até os É a filmes. jornada do herói, né? A superação do herói, né? O herói não tem uma vida perfeita, não, né? Então.
Eu geralmente digo assim, gente, a pessoa que eu estou entrevistando, né? Digo, eu não gostava de inglês, eu tinha muita dificuldade, eu aprendi. Se eu aprendi, qualquer pessoa aprende. É, Então, eu não sei se vocês fazem, mas eu envio um form de entrevista, né? Então, tem muita coisa ali já. E aí eu já sei, já crio uma estratégia, eu já sei o que eu vou falar com essa pessoa aqui, já posso pegar esse ponto. Então, tem gente que tem experiência, que já estudou em várias escolas, mas que não conseguem, né? Então, a gente já traça uma estratégia para saber o que a gente já pode usar de forma bem consciente mesmo para ir no ponto, né? Contar a história, mas contar aquela história que a pessoa realmente está interessada em ouvir. show, Dayana. Excelente essa ideia, né? Mandar um formulário antes. Fulano, vamos marcar a apresentação? Só responde essas perguntinhas aqui rapidinho, para eu te conhecer melhor, a gente ter uma apresentação mais direcionada ao seu problema. Quando você coloca o aluno em primeiro lugar e ele se sente importante, já é um primeiro passo, né? O gatilho dessa afeição, da elogio, da empatia. Então, quando o aluno é importante, quando você fala o seu problema é importante, eu quero ouvir você. Eu percebi fazendo consultorias aqui, eu abro minha agenda para algumas consultorias para estar mais próximo de vocês individualmente. Tenho percebido tanto que as pessoas querem só falar, nossa, eu tenho esse problema, mas falar muito de si. Aí eu venho com uma solução em 10 minutos, a gente conversa, eu apresento o que eu acho a respeito daquilo, mas a pessoa sai com aquele sentimento, uau, nossa, fui ouvida, é isso que eu queria. Então, isso é importante. Thaís, você quer Eu falar queria algo? fazer uma pergunta. Sim, eu quero abrir uma turma agora, para fevereiro, e aí eu tô aqui na batalha, gente. Eu não sei se vocês gostam dessa parte de abrir turmas. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Essa é uma parte do trabalho que é dolorosa para mim, mas estou aqui dando a minha cara a tapa. E aí eu estava aqui pensando nessa questão do storytelling, né? Talvez seria mais interessante fazer algo assim, né? E contando uma historinha, porque eu fiz essa semana toda de anúncios, aí semana que vem vou vir com outro anúncio, e eu estava pensando assim, em alguma ideia de vir contando essa história, né? Tipo, trazendo o meu lado, porque querendo ou não, as pessoas querem se conectar, né? Então, tipo assim, nossa, a professora passou por isso, aconteceu aquilo, nossa, que nem a Dayana falou, ela não gostava. Eu sempre gostei, mas é como a Juliana, acho que a Juliana que falou, você não vai se aproveitar da pessoa, né? Mas você vai criar ali um link com ela vai olhar e falar, caramba, aconteceu isso que a professora está acontecendo comigo, então, se ela conseguiu, eu vou conseguir também. Isso aí me deu uma ótima ideia, assim, para essa próxima semana de campanha que eu vou entrar. Eu gostei Excelente. bastante. E ele deu exemplos de lançamentos para ele, e para nós, os lançamentos são abertura de turmas. Nesse primeiro momento, claro, daqui a pouco você vai ter o seu curso online e tudo mais, mas uma coisa muito presente em todo mundo aqui é justamente a abertura de turmas. Então, a gente olhar para os lançamentos, como que eles são feitos, como que eles criam isso, vou fazer isso comigo. Vagas limitadas, a gente tem isso. Você merece, se você merece, achei fantástico. A Ju, você estava aqui quando ele falou que o cliente, o vendedor conseguiu arrematar ele nesse você merece, numa televisão que era muito mais cara que a outra. E o cliente falou assim, você merece. Então, aí um gatilho mental fantástico para nós usarmos toda hora. Você merece ter aulas comigo. Gente, quem não gosta, né, de um tapinha nas costas, assim, gente. aquele abracinho gostoso? Todo mundo. Você merece uma vida melhor. Você merece o resultado que o inglês vai te dar. Você merece. E tem que ser agora. Quanto antes você... Vamos antecipar o seu resultado, né? Começando aulas comigo agora, enfim. Então, e essa história da poltrona também, a questão do... Quando eu fui comprar esses móveis aqui para organizar esse estúdio, eu consegui identificar vários gatilhos que o cara usou comigo. Foi muito legal. Adoro. Gente, depois que vocês ficam presentes para isso, é muito bom, porque você fala assim, pô, usou bem, hein? Tá legal. Você ficou... Parabéns! Parabéns. Tá bom, vendedor. Percebi esse gatilho aí, hein, moço? Estou notando. Gente, eu queria ter esse dom de venda, porque o vendedor, ele tem uma coisa assim que é sobrenatural, gente, não é normal, não. A minha mãe, há uns meses atrás, ela foi fazer um óculos. Gente, assim, ela já foi com o objetivo de fazer o óculos. A mulher conseguiu vender 2 óculos para ela. Mas
mas ela paga, não, assim, a gente sabe que você está pagando 2, né? Mas se você comprar esse, você vai ganhar esse de brinde. Isso. Mentira, você está pagando os 2 óculos. Mentira. Mas ela falou do óculos, da lente que era especial, feita em não sei aonde, mostrou o material, isso e aquilo. Eu falei, gente, eu quero comprar um óculos também, eu nem tenho nenhum problema, não preciso, mas eu quero. Ela era muito, muito boa. E aí ela já pegou Imagina vender inglês, né? Que todo mundo realmente Gente, precisa. E como é que a não gente é? não consegue? Eu tenho dificuldade também, porque assim, na universidade, não sei se vocês fizeram letras, enfim, mas a gente não tem essa orientação. Não. Nem quando a Sim, gente não. é lá do kindergarten, né? O que a gente estudou, a gente não aprendeu a empreender, a gente não aprendeu nada disso. Então, quem sabe, de repente, no futuro, né, ela já entra aí nas faculdades para dar um módulo aí de empreendedorismo. Sim. Porque a gente, eu digo muito na minha rede social, gente, dá uma moral para teacher, isso aqui eu não aprendi na faculdade, então vai lá, dá um like, entendeu? Né? Essa aqui a faculdade Eu mereço, não ensina, então, né? Eu mereço um like, né? Eu acho que a gente tem que usar os gatilhos aqui. Olha só, gente, vocês falando, a Dayana está falando dessa questão das pessoas precisarem do inglês, eu, por acaso, acho que foi no dia 1º ou dia 2 de janeiro, eu sentada no sofá de férias, vendo o jornal, coisa que eu não faço muito, né? E aí, uma reportagem falando quais são o que as pessoas mais querem para o ano novo. E, gente, em segundo lugar, o que estava? Aprender inglês. Olha só. Eu não sei qual era o primeiro, eu não me lembro do primeiro e nem do terceiro, eu Deve não lembro ser mais nada, eu só emagrecer. lembro desse. Assim, primeiro emagrecer, comprar minha casa própria, sabe essas coisas? Mas para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha visto isso em rede nacional. Eu falei, olha só, gente, a gente tem a faca e o queijo na mão, hein? Tem. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente perdendo dinheiro por causa disso. Viu, Ju? Então, eu acho que foi em algum jornal da Globo, deve ter sido Jornal Hoje, alguma coisa assim, mas é um dado oficial, gente. Então, isso é uma coisa assim, né? Um baita de um gatilho da necessidade, porque né? tem muita gente perdendo dinheiro, oportunidade de emprego. Toda hora aparece alguém desesperado. Ai, Thaís, eu tenho 400 graduações, o fulaninho não tem nada, só tem o inglês. Aí, o amado, o fulano tem tudo. Ele tem tudo, ele tem inglês, ele tem tudo, porque você pode fazer muita coisa com todas as suas graduações, mas vai você conversar com um estrangeiro, negociar com um estrangeiro. O cara não precisa nem saber negociar, ele fazendo a tradução ali, pronto, ele é uma peça essencial da empresa. Game over. Então, assim, as pessoas elas estão criando essa consciência agora porque elas estão perdendo. É por isso. Ainda mais em crise, que as pessoas estão, de fato, perdendo emprego, perdendo tudo, né? Na área de TI, eu tenho um aluno que trabalha numa empresa aqui em Hortolândia, né? Enfim, fala para mim que a escassez não está em funcionários, assim, com qualificação em TI. É fácil achar pessoas, hoje em dia, que têm curso, que entendem. O difícil é alguém que saiba UTI e falar inglês. É mais difícil achar esse profissional. É mais fácil achar um profissional de TI do que alguém que fala inglês para poder trabalhar na área. Gente, é difícil encontrar professor de inglês que fale bem. Eu tenho dificuldade. A começar, sério? Né, na própria profissão, né? Na própria profissão. Começar na própria profissão. É difícil. Uhum. Eu fiz pedagogia e na época eu não era formada, fazia estágio, mas por causa do inglês, eu nunca fiz estágio de fato. Eu era muito bem remunerada, mais do que os professores já formados com pós, com mestrado, com não sei o quê. Só porque eu entrava nas escolas bilíngues, que geralmente muito caras, e mesmo não tendo a formação completa, formal lá da pedagogia, eu já estava sendo mais remunerada que os outros profissionais ficavam botina, assim. Cara, eu fiquei 20 anos, eu fiz pós, eu fiz... Não adianta, o bilinguismo está apanhando no Brasil e não tem profissional. E os próprios diretores ficam assim, a gente não acha um profissional formado em pedagogia que fala bem inglês. Então já é escasso, qualquer área. É difícil. Qualquer área específica. E se você focar nessa área, eu, por exemplo, ainda quero abrir grupos de inglês em faculdades de pedagogia, aproveitar que a pessoa está estudando 4 anos lá, vamos estudar inglês junto, e já sai pronto para ir para as escolas bilíngues, por exemplo. Toda a área. Eu também tenho um projeto assim. Eu conheço vários professores, né? Não de inglês, mas professores que, enfim, de outras matérias que precisam do inglês, porque a maioria das escolas estão se tornando bilíngues, né?
Sim. Então, assim, é uma área que daqui a alguns anos vai exigir muito o inglês dos professores, né? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu recebi uma informação essa semana que o MEC está fazendo algumas alterações e essa é uma dica para todos nós. E eles vão exigir o B2 de Olha todos os só. professores. Credo. Então, já é um leque aí de oportunidades para a gente oferecer para esses professores que estão dando aula, que não têm essa certificação, parece que é o B2 da Cambridge. Então, a Cambridge, se vocês colocarem lá no Google, vocês já vão ver alguma informação. Eu estou aguardando para receber da fonte mesmo uma informação mais detalhada por tudo isso. Posso até compartilhar com vocês. Mas essa semana já saiu que os professores de escola bilíngue vão ter que ter um certificado de B2, pelo menos. E aí, claro que as escolas vão começar a investir nesses profissionais para que eles realmente tenham esse nível. Então, por exemplo, já dá para abrir uma turma aí de professores, né, que tenham interesse em melhorar ou adquirir essa certificação. Exato. Muito legal. E quando você chega com a exigência, olha aqui a exigência, essa aqui, ó, você não tem para onde correr, e é para agora. Às vezes a pessoa aprende inglês e vai seguir outro rumo, né? Mas é tão importante. Fala, Nazinha, fala, desculpa. Mas é o mínimo, né? Eu estava acompanhando aí, desculpa não ter entrado antes. Tranquilo. Voltando só um pouquinho, né? Eu perdi o emprego da minha vida há uns 20 e poucos anos, porque eu não falava inglês fluentemente. Eu tive uma proposta para ir trabalhar em Angola, com salário de $15 mil, contrato de 4 anos. Uau! Eu ia cuidar das finanças, né, de uma construção de hotéis e cassinos. Uau. De uma construtora brasileira que estava indo. A vaga era minha, não tinha nem concorrente, assim, não tinha ninguém que estava concorrendo comigo. Foi indicação de um engenheiro que trabalhava comigo na época. Ele ia cuidar das obras e eu cuidaria das finanças. E eu só não fui por causa do inglês. Caramba! Nossa. Né? Então, isso Excelente história. Não, mas Excelente. isso eu conto para os alunos, e na verdade eu conto com lágrimas, né? Quando eu lembro disso que eu podia estar rico. Aí tu diz assim, eu não quero que você passe por isso, eu quero lhe ajudar. Uhum. E esse último tema agora, né? Depois eu aprendi, por coincidência do destino, eu fui convidado pela British Council para dar aula de inglês como voluntário num projeto que eles tinham há alguns anos, que chamava Inglês da Família, eu me apaixonei e resolvi dar aula. Mas mais para ajudar as pessoas, né? Para que as pessoas não passassem por isso. E de uma certa forma, eu acabei me envolvendo. Aí eu fiz letras, depois fiz pedagogia. No meu curso de letras, só eu e uma que hoje é professora também, que na verdade é americana, que falávamos inglês. Ninguém falava inglês na turma, ninguém fala até hoje. E eu dou aula em um CEL, né, numa escola aqui da Prefeitura de São Paulo. Nós somos 8 professores de inglês, só eu falo inglês. E o restante, assim, a exigência que o MEC vai fazer, e na verdade já é um projeto que eles têm há bastante tempo, de ter no mínimo B2, mas que eu acho muito pouco ainda. Ainda é, mas já é um começo, né? Assim, o básico, né? Já é o básico para que a pessoa... É o mínimo, Eu posso dizer para vocês, ó, que dos outros 7 professores de inglês da escola, que já dão aulas de inglês na rede pública há mais de 20 anos, algumas delas e alguns deles, eles não chegam nem a 1 a 1 em alguns casos. De coisas básicas, assim, se você... de verbo to be, né? De simple present, usar o S, né? Não, então, mas eles recebem... Nós recebemos exercícios prontos da prefeitura, por exemplo. Nessa pandemia veio uma apostila para poder ajudar nessas aulas online, e eles ficavam questionando que não vinham as respostas. Coisas assim do Simple Past, de coisas tão básicas que eu falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Então, essa sua experiência me lembra... Ai, chegou atrasado, perdão, te cortei. Não, tranquilo. Só para terminar, então, eu acho que a gente tem um campo muito grande também para trabalhar com professores, para trabalhar com outras... Para quem gosta. Eu, na verdade, eu só quero dar aula para crianças. Eu quero focar em crianças e talvez um outro caso especial. Mas
tem um foco aí para empresários muito grande, porque, sei lá, as pessoas falam aí que 5% da população do Brasil fala inglês, mas é mentira, porque eu tenho hoje uma escola de inglês, eu prefiro dar aula presencial, não gosto muito de dar aula online, mas eu vou tentar fazer isso. E eu já entrevistei tantos professores que dão aula há mais de 10 anos. Eu dou aula na escola X, não vou nem falar o nome. Escolas famosas, e você dá um teste básico e a pessoa não consegue fazer. Então, tem um campo muito grande aí em todas as áreas do inglês. Eu acredito que menos de 2% da população tem um nível acima de B2 aqui no Brasil. A Is, ela me trouxe para uma transição de carreira, né? E eu trabalhava embarcada, viajava literalmente justamente por ter o inglês e não por ter graduações, pós-graduações, porque eu aprendi inglês sozinha mesmo, né? Venho de realmente família humilde. E foram coisas assim que eu fui adaptando, né? Metodologias, e todas as pessoas que vinham trabalhar comigo, eu sou naturalmente técnica em mecânica. Uau. E tudo foi girando em torno disso. Então, ia para a França, Colômbia, Estados Unidos. Então, todos esses lugares a empresa me mandava para implementar uma base junto com a equipe. E eu ia, principalmente porque eu falava inglês. Eu sempre era a mais nova e, às vezes, a única mulher. Então, passava por muitas situações até assim, de acharem que estamos todos em adulto, era a prostituta da equipe. Então, assim, foram muitas coisas que eu fui passando pelo caminho. E trazer isso para uma transição de carreira, né? Até estava conversando com a Laís, foi uma coisa muito de Deus, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito que nada é em vão. E eu sempre gostei muito de ensinar. E todas as pessoas que vinham até mim com relação ao inglês, alguém falava, Natália, eu não sei falar. Eu falei assim, mas por que você não sabe falar? Porque eu nunca falei. Então, eu falei assim, aí está a raiz, você nunca falou. Como que você vai dizer que você não sabe se você nunca tentou? Então, quando aquela pessoa, assim, às vezes falava uma palavra, ou lia um livro, lia um manual, e chegava para mim, Natália, eu consegui ler o manual, eu estava visualizando as keywords, eu consegui entender tudo. Então, assim, isso era muito gratificante. E, às vezes, você não percebe, né, os gatilhos que a vida vai te dando para te conduzir para o seu real chamado, né? Uma profissão, ela é um chamado. E eu tinha, assim, salários exorbitantes, 12 mil, 15 mil, e simplesmente porque era técnica em mecânica. E meu esposo, nós dois embarcando, ele falou assim, onde nós vai ter que parar? E, assim, foi aonde eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei, gente, eu só sei falar inglês. Então, foi uma coisa, assim, muito, muito divisora. E meu amor por crianças, por isso estou, assim, exaltando essa palavra do Nazinho, né? E um projeto também que eu comecei na igreja de ensinar louvor para o Ministério de Louvor, inglês para as crianças, como uma forma social mesmo. Então, isso foi reacendendo dentro de mim. E eu acho que é isso, né? Quando você vem para uma mentoria dessa e vê pessoas de vida real, a Dayana está me dando vários gatilhos. Na verdade, a gente de fé chama de confirmação, né? Né, Laís? É isso aí. E eu falei assim, gente, aqui na minha cidade, nenhum professor fala inglês. Tem um gringo que mora aqui, que abriu uma escola de inglês, e uma criança de 8 anos virou para ele e falou assim, você não sabe falar inglês, muito menos português. E o pai dele que veio falar isso comigo. Ele falou assim, Natália, meu filho é muito mal educado. Eu falei assim, não, ele não é mal educado, ele é uma criança esclarecida. As crianças têm acesso à internet, e não adianta você dizer para uma criança que aquilo é o que se fala, porque ele vai lá para vários aplicativos e ele diz, não, é assim que se fala, é assim que se fala. Se um professor ensinar errado, ele vai te dizer, você está ensinando errado. Então, foi ali que meu esposo foi falando comigo, ele, Natália, está diante de você. Eu sei que você não quer deixar tudo que você, né, construiu, né? Porque ninguém quer deixar uma carreira sólida. E hoje, eu conversando com a Vanessa pela manhã, mandei até um vídeo para a Laís, estou aqui arrumando cabelo, minha primeira consultoria, minha primeira mentoria, fiquei muito nervosa, e eu fiquei realmente como ouvinte, mas quando ele falou sobre o amor sobre crianças, a Dayana falou sobre gatilhos e dando essa confirmação, e são focos que a gente tem que dar, né? E o começo, e dar valor ao começo. Hoje eu tenho apenas 5 alunos confirmados, né, já com contrato assinado, fiz o desafio 5 em 15, e isso aconteceu, na verdade, em 8 dias, esse contrato, então, assim, é um desafio que realmente dá certo,
E eu nem fiz todo o desafio. Eu fiz o primeiro desafio, o segundo, no terceiro eu já tinha os 8 alunos como contratos, né? Aí 3 desistiram por questão de horário e 5 realmente permaneceram, né? Então, assim, eu fico muito feliz e eu sei que é só o começo dessa jornada aí. 2022 realmente promete. A Dayana, gostei muito da sua postura, é uma pessoa que fala com autoridade e hoje eu estava lembrando muito sobre isso. O que Deus tinha me dado de mais importante dentro do meu dom? E ele me lembrou, eu te dei autoridade, eu te dei visão de águia. E eu assisto muito CSI, justamente por conta do idioma, e tinha uma menina no balanço e o Horatio Kane perguntava para ela, o que você é, um pássaro ou um avião? Ela, eu sou um pássaro. E que pássaro você é? Eu sou uma águia. Então, assim, hoje pela manhã foram muitas confirmações e mais uma através da Dayana. E me arrepiei aqui, cara. E o ensino, ele é um divisor de águas na vida de uma criança e não tem como não investir na infância, senão agora. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar nesse momento aí. Um baita storytelling da Natália. E eu sou tímida, tá? Tô falando com vocês porque pronto não... já, tá pronto. Já. E logo você vai ter essa renda, esse salário de volta como professora autônoma, viu, querida? Eu creio. Logo. Abre turma de criança. Eu abri muita turma de criança na igreja, cobrando muito pouco para ajudar mesmo, mas eu tinha uma renda, mesmo cobrando pouco, como eu consegui atender muitas crianças, eu consegui um salário muito bom, às vezes R$1.000 uma vez na semana, com muitas crianças e tudo mais. Deu muito certo, os pais gostavam, eu tenho uma metodologia muito boa para criança, então foi algo que me ajudou bastante, tenho certeza que vai te ajudar também. Eu estou assistindo seus vídeos dando aula para as crianças no banquinho, seu cabelo está até diferente. Eu acordo Laís, respiro Laís, tomo almoço Laís, vai tudo. É Laís o dia inteiro. Ai. Obrigada. A gente não tem noção, não tem noção disso, não. Agora, isso que vocês estão falando de professores que não sabem inglês e são professores, eu tive essa experiência esse mês. Uma professora aqui da minha cidade, que já deu aula há muito tempo na melhor escola particular da minha cidade, e ela também tem curso de inglês dela, a filha dela também tem, e ela veio me procurar para dar aula para ela. E eu pude perceber como eu fiquei surpresa, falei, meu Deus, mas você já professor há muito tempo, tem seu curso, trabalha na escola, e eu pude perceber mesmo que não sabe mesmo não sei como que sobrevive, né? Como que consegue a função, né? Exercida na escola e na própria escola. Mas eu vi essa semana aí. Mas se tudo começa pela educação, né, gente? Como é que a gente pode esperar que o Brasil seja um país bilíngue se os próprios professores que deveriam ensinar não estão preparados, né? Talvez porque aqui a gente dá muito valor ao diploma. Então, se você fez uma faculdade de letras e tirou lá o seu diploma, você está apto a ensinar a língua. Eu fiz letras português e inglês e não me sinto apta a dar aula de português, jamais. Já tentei uma vez, há muito tempo atrás, era doloroso para mim, eu ficava muito mais tempo preparando a aula do que na aula em si. Falei, não, isso não é para mim é o inglês mesmo. Então, assim, não adianta só ter, né, uma certificação. E a gente está falando, eu acho que todas as áreas profissionais têm profissionais bons e ruins, mas na nossa área, a consequência de um mau professor ou de um professor despreparado é muito complicado, porque isso vai afetar milhares de pessoas. Então, muitos dos nossos alunos que passaram e passam pela gente já estudaram inglês, mas sim, eles também caíram nas mãos de professores despreparados. As próprias pessoas também são despreparadas, né? A gente vive numa cultura que não quer muito esforço, enfim, né? Mas falando dos professores, assim, tem muita carência nessa área. Eu também estou com uma aluna que é professora de inglês do SESI, e ela é uma ótima pessoa, assim, super dedicada, ela quer estar justamente estudando inglês, porque quer ser uma melhor professora. Mas a gente vê, ela já está na área aí há 15 anos, e ela fala que lá na escola dela, ela é uma das que consegue se comunicar melhor. Tem muito para build com ela. Então, assim,
não é de se admirar que tão poucas pessoas falem inglês no nosso país. O Né? sistema educacional também, né? O sistema educacional, escolas regulares, aquilo ali realmente não leva ninguém a falar inglês, né? Não. E aí os professores vão seguindo a vida deles, vão acompanhando o livro, vão fazendo o que podem, porque eu também já tive a experiência de você ter que não chegar lá vomitar um assunto em 45 minutos, porque senão, enfim, até problema você tem, né? Se você não conseguir fazer isso. E aquilo ali realmente não é para formar um falante, né? A gente ainda vê alguma esperança nos cursos de idiomas, que dependendo de cada metodologia, se alcança ou não, e o aluno fazendo a sua parte, né? Então, muita coisa ainda precisa ser mudada. Os alunos não querem, né? Às vezes é aula livre, né? É qualquer coisa, mas muita coisa tem que ser mudada, desde Da base, né? da base, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com o que o Nazinho falou. O professor, ele sai da faculdade de letras, não aprende inglês na faculdade de letras, eu nem sou formada em letras, gente, mas estou aqui falando. Eu sou formada em ADM. Você não aprende, a verdade é essa. Eu não aprendi inglês lá. Aí você sai, beleza, tem que dar aula de inglês, ok. Porque numa escola regular, eu, por exemplo, não poderia trabalhar. Eu sou administradora, eu me pós-graduei em psicopedagogia, porque eu trabalhava numa empresa de educação. O inglês foi uma coisa assim que me salvou nessa parte do emprego e também que eu me encontrei como Ai, gente, qual é o nome dela? A menina do chamado ali. A Natália estava falando de chamado, estava aqui arrepiada, que eu acredito em todo esse negócio aí de chamado. O inglês é o chamado da minha vida. Então, assim, eles seguem uma apostilazinha. Tanto que o aluno fica a vida inteira estudando o verbo to be, sai do terceiro ano do ensino médio e não sabe o que é o verbo to be. Mas eu queria só me despedir de vocês, agradecer, que eu tenho uma outra aula agora, 3 horas, mas eu queria agradecer por essa mentoria. Eu só tive oportunidade de participar de uma, desde que eu comprei o material, que vergonha. Mas agora eu estou aqui para ficar. Obrigada, viu, Laís? Estou gostando muito de usar o material, comecei esse mês, tá bom? Prazer conhecer vocês aí, pessoal, sucesso para todo mundo, que Deus abençoe. Amém. Espero ver vocês aí semana que vem. Brigadão, bom final de semana. Tchau, Beijo. viu? Tchau, Thaís, obrigada. Ai, que Tchau. satisfação. Alegria, é isso aí. Realmente, a área do professor também é muito... Vendo essa deficiência, eu ando promovendo muito a Millie, que é ela morou mais nos Estados Unidos do que no Brasil, e ela tem se especializado em ajudar professores a partir do B1. Então, ela tem um trabalho muito bom, até falei com ela, olha, cria uma sequência, uma didática especialista, assim, especial para o professor. Mas é algo assim que o professor pode ir avançando, né? Eu acho que essa questão de ter tantos professores que não são fluentes no idioma é uma questão de necessidade. Precisa tanto de professor nas escolas que não tem. Então, não tem tanto B2, então eu aceito B1. Não tem tanto B1, então eu aceito A2. E aí, infelizmente, é a necessidade. Agora tem um buraco aí mesmo. Cabe a nós procurarmos avançar, né? Independente de qual nível estejamos aqui, a gente não tem que se contentar. Eu ganho bem, sou B1. Não, eu posso avançar, posso ser B2, eu posso ser C1, C2, eu posso, né? Então, nós, principalmente como professores autônomos, nós merecemos ter um inglês melhor, e os nossos alunos merecem também um professor de mais qualidade. Então, Mas era isso que eu ia falar. Eu estava ouvindo todo mundo falar aí. Oi, boa tarde. Estava aqui quietinho, mas estava ouvindo todo mundo falar. E era isso que eu ia comentar, que eu acredito que muito vai dos professores. Não adianta a gente esperar. Eu me formei, eu fiz o curso de letras, eu estudei muito, eu li muito, e a faculdade, inclusive, dava livros gratuitos todo semestre, e muitos dos meus colegas nem pegavam, não ia nem na biblioteca pegar, era só ir lá assinar, né, assinar um documento que tinha pego o livro, e você podia ficar com o livro para sempre. E muitos dos meus colegas nem pegavam. Então, acredito que seja questão de vontade. Como a gente disse para os alunos, tem muito material gratuito, tem muita facilidade. Hoje em dia, na minha época, nem tinha tanto assim, não tinha internet quando eu comecei a estudar, mas eu acho que hoje em dia é muito da nossa vontade de aprender. Então, não tem mais desculpa, você não tem como professor
uma escola ter professores que não falam inglês. Isso, para mim, é um absurdo, assim, no mínimo desrespeitoso com os alunos. Muitos se Assim, acomodam, né, Luciene? Se Se acomoda. acomodam, conseguiram ali, as turmas estão lotadas, né, com suas turmas de manhã e de tarde, estão recebendo dinheiro legal, e vai levando, vai levando, vai levando, tá tudo ok, dá nota máxima ali para a maioria dos alunos, para sair bacana na foto. Eu conheço o professor aqui no meu estado, a gente tem um negócio chamado professor estrela, que são os professores que ganham bem no ensino médio. Eu conheci um professor que não consegue formar uma frase corretamente, assim, a escrita dele é terrível. Ele fez um bilhete para mim uma vez que eu mostrei para o professor, me ajuda a decifrar, porque eu não estou conseguindo, assim, eu realmente, e não foi piada, não foi nada, eu realmente não consegui decifrar. E eu fiquei preocupada, porque eu tinha que dar uma resposta, e eu fiz, meu Deus, eu não estou entendendo o que está escrito, eu realmente não entendi. E é triste, assim, essa pessoa até hoje é professor, e são professores, e você fica, caramba, foi coordenada por pessoas assim, que eu dizia, gente, como que, aí, assistir minha aula, teve uma vez que um coordenador assistiu minha aula, e eu pensei, bom, estou aberta para feedback, qual feedback você vai me dar? E eu não vi, assim, não teve nada que pudesse melhorar, e eu fiz, caramba, é assustador. É como a gente começa a nivelar as coisas muito por baixo, né? Você, assim, infelizmente, isso acontece muito aqui no Brasil, do tipo, uma vez eu vi o padre Fábio de Mello ali falando uma coisa, há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci, que, assim, a maioria das pessoas estão tão na média, elas são tão medíocres no sentido de estar na média, né? Que quando você se destaca um pouquinho mais, você já faz uma grande diferença. Então, infelizmente, a gente não precisa ser gênio, ninguém aqui precisa ser uau. Basta você ser um pouco melhor do que a média, você já está fazendo uma grande diferença. Mas isso vai muito, como a Daiana falou, vai muito da consciência de cada um, né? Eu costumo brincar assim, que eu tenho vontade de ligar, de entrar em contato com os alunos que eu dei aula há 20 anos atrás e falar, olha, se você quiser, eu te dou um mês de aula grátis. Porque eu sei que 20, 10, 15 anos atrás, eu era muito diferente do que eu sou hoje. Sim. Claro, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui uma professora, assim, com muita preocupação em ser a melhor que eu podia, né, o melhor de mim mesma, só que eu mudei muito de lá para cá, eu aprendi muito, eu sou outra pessoa falando o inglês, então, assim, claro que naquela época foi o melhor que eu fiz, só que o que a Laís estava falando, eles me colocaram, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos dando aula, não, até menos, para dar aula para um nível avançado. Eu não me sentia preparada, mas eu tive que ir. Por quê? Porque a escola exigiu, porque eu precisava, porque eu não podia falar não para o meu chefe. Então, a escola em si não estava nem muito preocupada se o meu nível era bom. Mas eu lembro que eu me matava de estudar, gente, para poder dar aula. E foi assim que eu fui aprendendo, né? Mas, naquela época, olha só, os alunos, eles estavam esperando uma professora, pá. Eu ainda não era essa professora. Fui me tornando ao longo do tempo. Mas olha a questão de que, né, eles foram expostos, talvez não só comigo, mas com muitos outros professores, talvez eu estava um pouco aquém do que o nível, né, precisava. E qual frequência isso não acontece sempre, gente? A gente vai galgando e vai melhorando, mas e os que não melhoram? Eles vão continuando na massa e enfim, né? E aí o resultado, né? Eu também já tive essa sensação de, tipo, de até pedir desculpa para alguns alunos, principalmente alunos com deficiência, assim, eu sinto que eu fiz um péssimo trabalho com eles. Inclusive, alguns eu conheço aqui na minha cidade, eu tenho contato, e eu fico, meu Deus, como eu fui uma má professora para esses alunos que precisavam tanto de mim. Mas a questão, é outra questão que eu também concordo com você, é o buscar melhorar. Não é crime você não ser a melhor logo no primeiro ano, no segundo não ano. Saber, não. Não é Começa do começo, né, gente? Parar, né? Parar de melhorar ou parar de buscar, ou não estar em um sábado. Quem que quer estar em um sábado à tarde, trabalhando, estudando, enfim, é o buscar. Exatamente. O segredo é você olhar para trás, há um ano atrás, e falar, eu sou melhor do que um ano atrás. Em já tudo. Almoçou? Sério? Tudo bem. Já almoçou? Então, a melhor coisa é você olhar para trás. Todos nós, né? Tá aí uma reflexão. Se o nosso Instagram do ano passado, se você tinha, era pior do que o de hoje está melhor, está mais bonito, está mais, enfim. Agora, para tudo, né? O nosso inglês está melhor do que o do ano passado. A nossa didática, eu também tenho vontade de contactar os primeiros alunos particulares que eu tive, coitados, assim.
Eu tive uma formação, eu tenho um nível muito bom no inglês, uma pronúncia muito boa e tudo mais, mas eu não sabia dar aula. Eu fui porque eu sei inglês, né? E foi muito ruim, assim. Eu sinto que eu também tenho esse sentimento assim, nossa, gostaria de voltar atrás e oferecer. Inclusive, tive uma chance com um dos meus clientes e ela me deu esse voto de confiança, foi muito bom, com material, uma sequência didática, enfim. Então, nossa didática está melhor? Nossas aulas é a mesma coisa do ano passado? Não, não pode ser. Se for, tem algo errado. Por mais excelente que seja a sua aula, se não for melhor do que a do ano passado, não está bom. Né? Tem espaço para crescer, todo mundo tem espaço para crescer. Isso é muito bom o que a gente está falando aqui. E no meu caso agora, desculpa, pode falar. Então, tem isso também. Às vezes sabe inglês, morou fora, mas não sabe ensinar, não consegue fazer o aluno entender, não sabe explicar, não consegue passar o conhecimento. Isso tem muito. Pessoa, principalmente quem morou fora, né? Porque morou fora, aprendeu a falar, mas não sabe ensinar. Outra coisa, equipamento, gente. O equipamento de vocês esse ano é melhor do que o do ano passado? A câmerazinha está melhor? Né? Gente, é uma preocupação que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, ainda mais a gente que trabalha online. A gente precisa investir de tempos em tempos, arrumar um melhor microfone, um papel de parede. Um background, né, Laís? Bonita aí, ó. Ela inaugurou, né? Eu ia falar isso, tá lindo, gente. Essa plantinha aí, ó. Tá tudo ela é de show. verdade, gente. Eu nunca tive uma planta de verdade, ó. É de verdade? É de verdade. Tá viva aqui, ó. Tá lindo, Laís, parabéns. Eu Obrigada. muito bonito no seu Instagram. Parabéns. Obrigada, gente. Ficou show de bola. Investir em programas como o Zoom, por exemplo, também vale a pena, porque não entre a gente, porque eu vejo que todo mundo aqui tenta ao máximo, mas eu vejo muita gente dando aulas online, tentando usar só aquele do Google, ou que não conhece também as ferramentas de compartilhamento. Isso, estudar, né? Ferramentas digitais, exato. Isso é muito importante. E eu tô falando, tô aqui falando do cenário, né? Não é porque eu fiz, não, na verdade é porque sim, mas a gente melhorando, a gente passa outra, porque a pessoa tem um sentimento quando ela tá te vendo. Todo mundo aqui, a gente tem um sentimento. A gente tem que fazer, é claro, você não precisa, eu não tenho condição, não. Não, tudo bem, faz com o que você tem, mas pensa sempre em melhorar. Sempre, tudo na vida. Né? Até estética, né? Eu tenho que pôr um aparelho aqui, tô protelando, preciso pôr. Então, são coisas que a gente tem que crescer em tudo, né? Na saúde. Cortar você. Uma professora acabou de me mandar um direct perguntando se dá aula para professores. Acabou de me mandar. Tá vendo? Meu Deus. Olha, que isso, Nath. Olha só. É confirmação que chama, né? É confirmação. Quando começam as aulas. Uau! Eu vou compartilhar com vocês depois. Que incrível. Pensou? A gente está falando disso? Eu tenho que marcar ela, pelo amor de Deus, mulher. Uau. Eu coordenava uma escola de inglês no Itapecerica da Serra e nós montamos uma turma só para professores de inglês. Eu trabalhava no IASIG, né, do Itapecerica da Serra, e coordenava o IASIG nessa época. Faz muito tempo não, foi em 2016, eu acho. 2016, 2017. E aí nós conseguimos aí uns 40 alunos, todos professores da rede pública de inglês. Olha só. Talvez eu até faça isso agora, porque o meu remédio de esclerose múltipla custa 10 mil por mês, então eu preciso arrecadar dinheiro, mas assim, para quem gosta de dar aula para adultos, aqui, de verdade, não é o meu foco, pelo menos não agora, mas é um nicho que muito grande. A Gisela está falando sobre o intensivão. Vou falar aqui rapidamente, a gente já volta para qualquer outro assunto que vocês quiserem levantar.
O material do intensivão foi um material que eu fiz baseado numa necessidade. Uma das professoras que comprou meu material, acho que uma das primeiras, deve fazer uns 3 anos já. Ela mora no Japão e ela tem uma escola, eu achei tão linda, ela investiu no espaço, é bem fofinho o espaço dela, enfim. E ela me pediu, eu falei, Laís, eu preciso de um material intensivo de inglês, porque eu vou estar oferecendo turmas assim para japoneses que querem viajar e precisam do inglês urgentemente, no máximo 16 aulas. Aí eu até conversei com ela, me manda um cronograma, o que você espera tá dentro desse intensivo? Olha, eu contando storytelling para vocês, ó. Mas vai valer a pena. E aí ela me contou, falou como é que ela quer essas aulas, mas falei, eu vou fazer o material para você. E aí eu vou vender para outros professores. Tudo bem eu usar aqui o seu, né? A gente conversou tudo certinho, ela falou, tudo bem, eu vou amar se você fizer, porque é um trabalho que eu vou ter que fazer, enfim. Fiz o material, ficou pronto essa semana, tá maravilhoso, são 16 aulas, são 17? Não, 18? Acho que são 18 aulas, aumentou 2 aí no nosso limite, mas é o único material meu que eu divido por aula e não por unidade. Então, uma aula tem que durar uma aula, não pode ser 2 aulas, enfim. E é um material que para quem precisa do inglês rápido, porque o de viagem ele é muito bom, só que ele é mais vocabulário, é para aquela pessoa não se perder mesmo, ela sabe o nome das coisas, ela tem uma noção. Agora, se ela tiver que conversar com o nativo ali, ela provavelmente vai ter um pouco de dificuldade só com o travel. Agora, o intensivo dá essa robustez, essa ajuda para o aluno realmente ter uma comunicação em diferentes ambientes, então. Laís, aonde que você colocou ele? Aonde que ele está? Gisela, geralmente os novos materiais eu vendo para vocês com metade do preço, né? Sei. Então ele não está aqui no nosso material. Não. Só que dessa vez eu fiz algo diferente. Então, se você gravar um vídeo com um celular assim, ó, horizontal, não pode ser assim, tem que ser assim. Falando seu nome, a sua cidade, recomendando meu material, falando, antes eu não tinha muita organização, agora eu tenho, antes eu tinha tantos alunos, agora eu tenho mais. Qualquer coisa, um antes e depois do meu material, assim, vídeo de 1 minuto, não precisa ser mais que isso. Eu já envio gratuitamente, então eu não estou cobrando por esse material para todos vocês que estão no intensivo. Só estou cobrando o vídeo. Para gravar hoje. É mesmo? Grava mesmo, gente. Porque eu estava doente e aí eu estava com a voz e com a cara assim, terrível. E aí eu fiz, inclusive tinha começado, voltado para o Instagram, e aí adoeci, tive febre, continuei trabalhando, e aí tive sangramento nasal, aí teve uma bolha de sangue no meu olho. Essa semana eu passei quase, né? E trabalhando, 30 horas de aula essa semana. Meu Deus do céu. E aí eu fiz, não, gente, não tenho condições de fazer Instagram, que é uma coisa que eu não gosto muito, né, gente? Que eu tô assim, tô na luta, tô aqui com vocês na fé. Eu já disse, Laís, eu tô indo na fé. Toda vez eu já parei 3 vezes Instagram. Mas hoje está sendo tão bom porque eu presto serviço para escolas e eu tenho 2 chefes maravilhosas e abençoadas que me mandam aluno assim a rodo. Então, estou com a agenda cheia, só que eu quero a minha agenda cheia, eu quero os meus grupos, eu quero aumentar a minha agenda, quero trabalhar menos, 30 horas para mim tá muito pesado, e tanto que eu adoeci. Nossa, Luciane. Vamos diminuir isso aí, junta as pessoas tudo, bota... Olha, lotou a agenda, primeira coisa que você faz, lotou a agenda, aumenta o seu preço pelo menos 50%. Lotou? Essas 30 horas são das empresas que eu presto serviço. Eu estou hoje com 3 empresas. Quero reduzir para 2, porque essas 2 são as que eu amo, só não há por nada. Elas são maravilhosas, perfeitas. E eu posso usar o material que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso combinar a aula com o aluno, fazer dar cambalhota na aula, e elas adoram tudo que eu faço. Então, meu Deus, são as melhores chefes que eu já tive na minha vida. E eu não largo essas 2 de jeito nenhum. Mas são todos de outras empresas, então não posso montar grupos, entendeu? Tem uma certa limitação. Entendi. Mas eu estou tentando, e é o tempo que eu consigo fazer o meu Instagram andar, porque eu não consigo. Os alunos que eu tenho particulares são individuais, me procuram assim com coisas específicas, mas eu quero montar meus grupos. Aí estamos aqui, pela 3ª vez. Abrir o Instagram. Eu posso te fazer uma pergunta em relação a esse material, que você falou que são 18 aulas, mas que são aulas, uma aula por vez, né? Isso. Mas de quanto tempo cada uma? 1 hora. 1 hora? 1 hora. Uhum, de 1 hora. E eu posso puxar o gancho e já falar uma coisa? Você estava falando agora, tudo
tudo serve para a gente também, né? Que se a sua aula é a mesma do ano passado, algum problema, né? Se o seu Instagram é o mesmo. Eu lembrei que eu comecei oficialmente meu Instagram essa semana, né? E assim, gente, é uma sensação muito estranha do começo, né? Porque no começo nada tá feito, tá tudo muito cru ainda, meu marido tá me ajudando muito, mas assim, a gente ainda tá engatinhando, né, nessas coisas. Então eu fico pensando, meu Deus, será que um dia isso vai estar melhor? E eu espero daqui a alguns meses falar, nossa, olha o meu começo como era e olha como ficou. Então a gente tem que ter paciência com o processo também, né? Nada é para ontem, assim. E, aproveitando o gancho, eu queria te perguntar, porque eu estou usando muito lá os seus templates, né, lá do pacote grande que a gente adquiriu, dos 110 posts, e eu queria te perguntar assim, olha, olhando lá, porque eu só comecei a ver mesmo agora, né, que eu decidi começar o Instagram. E eu vi que lá dentro tem, como você colocou com títulos, né, de como se diz, para postar, né, como se diz tanana em inglês, phrasal verbs, gramática. Dentro de cada um deles, existe quantos templates que a gente pode usar? Você tem ideia desses números? Você fala assim, dentro do phrasal verb são quantos? É isso? Se você dividiu, porque até onde a gente conseguiu ver, e a gente começou muito, faz pouquíssimo tempo, por exemplo, você colocou lá, se eu não me engano, 2 ou 3, você colocou um template que às vezes tem um carrossel, que tem mais de uma figura, eu não sei muito falar ainda os termos de Instagram, gente, desculpa. Mas assim, quando você fala 110 dias, são 110 posts para diferentes, é isso? Exato. Que estão divididos por esses tópicos. Exato. Então, dentro deles, lá, tem uns 20, em cada um deles, uns 30 cada um. Isso. Ah, então tá bom. Tá, só para eu... Porque acho que a gente ainda não achou esse caminho, entendeu? Porque quando a gente abre lá, aparece usar esse template. Aí tem um lá, por exemplo, um de... Eu não lembro agora, né? Mas de como falar tal coisa em inglês. Ali tem um modelo. Mas dentro dali tem mais coisas, então. Não. Embaixo, né, Laís? É um e-book, né? Aí o primeiro é o dia 1. Você pega o template e faz o dia 1. O dia 2 já é de outro tema. Você pega o template e faz o dia 2. Então... É dividido por dias. Então, dia 1 tem um template. Como se diz? Dia 2 tem um template de um meme. Dia 3 tem um template. Então isso eu acho que eu não acessei ainda, porque eu fui acessando o menu, sabe? O menu. Aí a gente abriu o menu, como se diz. Aí eu vi lá que tinha um exemplo. Depois tá de confuso. grammar. Deixa eu explicar o que aconteceu. É que eu vendia antes só pacote de template, que era aquele 7 templates que você está falando aí. Sim. Agora, eu não estou vendendo esses 7 templates, eu estou vendendo 110 dias, que são 110 posts prontos em sequência. Só que eu não quis desperdiçar os 7 templates diferentes para, tipo assim, alguém quer usar para fazer um outro design. Então, eu joguei no 110 para somar. Para aproveitar, né? Como se fosse um bônus, né? Então, a pessoa compra o 110, ela nem sabe que vai receber outros templates para ela brincar, fazer o que ela quiser. Mas eu deixo lá como um plus, mas ficou confuso, porque alguém olha só... Eu não sei como que eu vou organizar. No caso, eu fui direto nesse só, então, entendeu? eu sei. Muitas pessoas, inclusive. E eu tô até assim, nossa, gente, mas é bônus. Mas não tira não, são vários bônus. São bônus maravilhosos. Eu tive esse problema quando eu comprei o material todo, que eu perguntei, eu olhei os livros, eu vi, meu Deus, 30 materiais, será que está faltando? Aí eu mandei mensagem lá, será que o meu sistema está faltando alguma coisa? Ela fez, não, porque dentro tem vários, abre que tem vários. É só abrir. Então, no caso, por exemplo, é um e-book, Laís, que tem o 110, mas está dentro ali, está no lá primeiro quando a gente modo. acessa. É o primeiro. É o primeiro. Não fica olhando os outros por enquanto, não. Abre só o primeiro. O primeiro módulo, você falou? São 2 módulos, um com a bonificação e o outro com 110. Aí do 110 tem, dentro do módulo tem um conteúdo, aí você clica nesse conteúdo e baixa o e-book, que vai ter tudo. Tá, então tá bom. Então é isso que esse é o plano. Aline, quer falar? Pode falar, querida. Obrigada, Laís. Por nada. Não estamos te ouvindo, Aline, não sei por quê. Porque o seu áudio está liberado aqui. Às vezes, esses dias eu apertei um botãozinho aqui e parou de funcionar o microfone. Deixa eu ver se vai. Foi? Aí, foi. Então, eu fiz material ontem, ainda não deu tempo de ver tudo. Porque, enfim, né?
Mas esse intensivão que você está disponibilizando, ele é um pré-ensino ou isso é um bônus para o aluno? Isso é que eu não entendi muito bem como é que funciona. Tá, ele não é substituto de material nenhum. Então, idealmente, é que você faça o Made Easy, Beginner, e ele é só alguma coisa rápida. Então, o aluno vai viajar, ele quer o inglês ali 16 aulas. Eu tenho material para isso. Porque o Made Easy, ele tá muito grande. Você não vai conseguir esmiuçar pelo menos um principal em poucas aulas. Então, é um material para eventualidades, para aquele aluno que quer imediato, vai fazer uma entrevista, eu preciso tentar essa entrevista, eu não sei inglês, mas vou tentar. Então, você vai e faz intensivão com ele. Eu vou conhecer alguém que fala inglês, minha sogra, enfim. Então, assim, só para eventualidades, não substitua, não use o intensivão no lugar do Made Easy, porque o aluno vai perder muito. O Made Easy é muito mais robusto. Ótimo, Serve obrigada. como um recycling, Laís? De repente, alguém que já estudou há algum tempo, aí está mega enferrujado, aí de repente esse intensivão serve como recycling, até para a gente sentir como é que está o nível desse cara, né? Sim, serve. Isso, é uma outra utilidade que eu não tinha pensado. Ótimo. Serve sim. Cristina, você quer falar algo? Só explicar de novo do vídeo. A gente posta ou envia para você? Manda para mim. No WhatsApp ou no Telegram, no pessoal. Mas aí tenha paciência que eu estou recebendo e organizando, aí assim que eu conseguir, eu baixo e já te mando. Me manda um e-mail também, já manda um e-mail, gente, que aí eu baixo e já mando para o acesso do seu e-mail. Aí com o celular nessa posição assim. Isso, deitado. Tá, beleza. Cristina, você quer falar alguma coisa? Oi, Tudo eu bom, quero. querida? Tudo bem, graças a Deus. Gente, desculpa, eu estava apagada aqui porque eu estava deitada tentando dormir. Falei, não posso dormir, eu quero escutar. Aí, né, veio um monte de pergunta na minha cabeça, né? E agora o pessoal falando de material, eu até entendo, né? A questão do intensivão e tudo mais. Até porque os cursos também têm, né? Tem aquele expresso e não sei mais lá o que eles chamam, né? Que tem gente que vai viajar, prefere esse. Mas, assim, a minha questão não é nem em relação ao intensivão, não. A minha questão é, eu sinto muita dificuldade de me organizar. Isso não significa que eu não use, eu uso o material e muito, né? E o bom do material, para mim, eu acho, né? Eu dou aula usando o slide, né? Os slides e o PowerPoint, e eu vou assim mexendo no PowerPoint de acordo, tentando fazer a aula ficar rica, né? Eu introduzo vídeos, né, que a gente acha na internet, que ajude de repente num warm-up, né? A gente faz de tudo para poder fazer uma aula, né, rica, mas assim, a minha base são os slides. Mas eu estou sentindo muita dificuldade de organizar o material em termos de dias fechados. Por quê? Porque eu escuto o pessoal falando no grupo, né, do Telegram, falando que vende o curso, que eu acho que é o ideal, você vender o curso e não cobrar a mensalidade, né? Porque quando você vende o curso, você tem, vamos supor, eu vou vender, sei lá, 6 meses, mas eu tenho que ter aqueles 6 meses fechado, ele tem que estar delimitado, ele tem que ter uma característica, né? Tipo assim, ele é iniciante, ele é aquele que não sabe nada. Então, vamos dizer assim, eu vou usar o Made Easy, mas só que, como você falou, ele está encorpado agora, ele está ótimo, né? Só que eu fico meio perdida em quantas aulas eu vou dar, entendeu? Para fechar, porque eu não consigo fechar uma aula, uma unidade, uma aula. Uhum. Entendeu? Uhum. Algumas até consigo, mas a maioria é mais de uma aula. Sim. Então, eu queria organizar o curso, né, de forma que eu cobrasse exatamente, vamos supor, o primeiro período do curso, fechar em, sei lá, um número de aulas, né? Vamos supor 50 que aulas. 50 aulas, vamos lá. Eu vou fechar isso aí, né? Se o cara vai fazer
2 vezes por semana, não importa, são 50 aulas. Então, eu vou vender a ele um trimestre, ou 4 meses, ou na hora de cobrar, eu vou dividir em parcelas, não a mensalidade. Então, o meu ideal é esse, é poder organizar o curso de forma que eu tenha períodos iguais, com número de aulas iguais, entendeu? Onde eu pudesse cobrar a parcela. E aí, quando eu falo cobrar a parcela, por quê? Porque aí eu vou matar um monte de problema. Eu vou... férias, porque eu mereço. Vamos falar de merecer? Eu mereço, entendeu? E eu não estou conseguindo tirar férias. E não adianta, você pode até tentar diminuir naquele mês, porque tem aluno que sai de férias. Aí você tem um outro problema, o aluno sai de férias e não te paga o mês que ele saiu de férias. Mas não pode ser assim, entendeu? Eu tenho que receber naquele mês. Então, eu acho que a gente tem que botar o preço naquela quantia de aulas, né? E dividir em parcelas. Aí o cara vai escolher em quantas parcelas ele vai pagar. Mas aí a gente planeja de forma que sobre lá no final do ano, no meio do ano, né? 2 semanas ou 1 mês lá no final, não sei. Né? Eu acho que o ideal seria isso. Eu estou com uma dificuldade terrível em fazer isso. Dividir os períodos, vamos dizer assim, em um número de aulas iguais, né? Redondos, né? E aí matar um monte de coelho só com isso, né? Com as férias, e ter dinheiro sempre, entendeu? Todos os meses, que aí a gente não vai cobrar mensalidade, vai cobrar a parcela, né? Sim. É isso que ele vai pagar. Então, esse está sendo assim, o meu maior problema em relação ao curso em si, né? Perfeito, entendi. Cristina, primeiro eu estou chegando à conclusão que é melhor mesmo, inclusive vou até mudar o meu jeito de ensinar, porque eu estou chegando à conclusão que é melhor vender o pacote curso de 6 meses. Estou chegando a essa conclusão. Realmente... E olha só, eu não sei, não estou dizendo aqui que eu acho que o ideal é tanto ou tanto tempo, né? Que acho que vai depender muito de você também. Isso. Se você conseguir dividir o 16 material... Tem aluno que você já vê de cara na entrevista que o cara, né? Esse cara vai desistir. Sim. Ele vai até começar, ele está muito empolgado, mas se eu não... Então, você pode fechar em módulos, até para animar o cara, né? Tipo assim, ele vai fazer em 3 meses. Pô, olha só tudo aquilo que você já conseguiu. Olha as tuas conquistas no inglês, olha como você já está se expressando, não sei. Né? E aí você vai vendendo de 3 em 3 ou de 6 em 6, aí depende de você, né? E depende até, por exemplo, outra coisa que eu queria também, até em função, até foi por causa disso que eu comecei a pensar em vender o curso organizado, né? Já todo divididinho. Eu não tenho turma e eu quero fazer turma. Minha próxima meta é essa, fazer propaganda, conseguir uma turma, né? E aí, quando eu falo, eu quero ir testando, pisando devagar, porque eu já fiz isso uma vez, mas era com gente da família, entendeu? Então, eu não sei muito bem, e faz tempo, eu quero aprender a mexer, eu uso o Skype, eu uso o Teams, eu gosto dos dois, gosto muito dos dois, eu não uso o Zoom, né? Bom, e aí eu queria fazer uma turma, né? Que é complicado, porque se você tem uma turma, tem que ser todo mundo do mesmo nível, né? Então, você também tem que ter cuidado na hora de estar fazendo uma propaganda, porque você não quer que chova aluno, você quer que chova aluno, sim, mas do mesmo nível. Né? Então, isso também, porque aí você consegue dividir direitinho, 4 meses aqui, mas terminou, depois tem mais 4 meses, e aí você também consegue dar uma controlada. Se sai um aluno, né? Se você faz nivelamento depois com outro que você, né, coloca ali, tem toda uma questão que quando você está organizada com o curso, você também consegue. Né? Aí é isso, eu fico meio perdida aí, né? Mas, Cristina, primeiro, aula particular, principalmente particular, né? Em grupo, você pode até delimitar. Olha, eu tenho que cumprir o material em 6 meses, por exemplo. Agora, particular é
é muito o aluno é que manda. Você não pode determinar que em 6 meses, em 50 aulas, por exemplo, você vai concluir de fato o material. Pode ser que ele faça muito mais rápido, pode ser que ele demore mais. Todo mundo tem a sua velocidade. Então, você pode fechar o módulo, olha, idealmente nós vamos terminar o material em 6 meses. Mas pode acontecer que não. Explica isso para o aluno. Pode ser que eu vou seguir o seu ritmo, pode ser que você termine antes, pode ser que termine depois. Então, assim, não se limite a isso. A tipo, eu quero ter 2 aulas por nível, vai ser 50. Não faça as contas assim muito certinho. A não ser que seja não, mas assim, não, é verdade. Meus alunos particulares, não. Eu sigo a velocidade deles, o ritmo deles. Inclusive, eu coloco isso. Vai depender só de você, né? Você pode conseguir terminar isso em, sei lá, em aprender inglês e falar bem em 1 ano, mas vai depender de você. Ou até em menos, dependendo da pessoa, né? Até em menos. Mas vai depender de você fazer exercício, buscar, fazer uma espécie de imersão, como você... Alguém falou, acho que foi você que falou, você coloca tudo em inglês, coloca o teu computador em inglês, teu telefone em inglês, você, né? É uma forma de você fazer isso, né? Você está sempre em contato com o inglês, né? Então, depende do aluno, claro, óbvio. Depende da experiência que ele já tem, depende, né, da facilidade que ele tenha. Não. Sim. Agora, essa minha necessidade de fazer essa organização das turmas vem em função de eu querer fazer uma turma. Né? Porque eu não tenho turma. Tá. Eu diria que são 2 unidades, 2 aulas por unidade, pelo menos no Made Easy, o Beginner também, o Intermediate pode ser que em uma aula você consiga, mas assim, faça esse padrão de 2 aulas por unidade, aí você sabe que você vai fazer, por exemplo, o reading, o listening, o reading e o speaking, as 3 primeiras partes ali, num dia, e depois outro exercício de listening, toda aquela sequência que a gente faz ali, eu não estou lembrado dos chunks, exatamente, mas uma segunda parte. Então, você delimita isso você, pega ali e fala assim, não, na primeira unidade, todas as unidades seguem o mesmo padrão, não sei se vocês perceberam, sempre tem um texto, depois tem um exercício de comprehension, depois tem o vocabulary, enfim, então tem todos muito bem definido, então você sabe, assim, é só você mesma dividir, eu vou fazer isso. E se sobrar tempo, deixa uma música de gatilho para complementar o tempo, por exemplo, ou um exercício de grammar que você quer reforçar na segunda parte, se for a segunda parte, que é a partir da gramática. Enfim, então deixa algumas coisas no gatilho se sobrar tempo. Se faltar, você acelera um pouco mais para conseguir na próxima aula. Então, delimita isso, você pega o material e fala, vou fazer sempre essas 3 primeiras partes numa aula, essas outras 3 próximas partes na outra aula, vai ser sempre assim. E aí você vai conseguir. São 22 unidades, se não me engano. São 22 unidades, estão mais ou menos 44 aulas, pode ser 45. Então, você mesma escreve ali até que ponto você... E aí você conta, vão dar 45 aulas. Em quantos meses eu vou precisar disso tudo? Vão ser 6, 7 meses. Enfim, então você já organiza isso de antemão, mas é esse o processo. Agora, o particular, como você disse também, deixa na mão do aluno, deixa algo mais fluido para ele e vende o material, sim. Quando renovar o contrato, ele pode estar com o mesmo material, pode ser que ele não concluiu, pode ser que ele já tenha comprado um outro material antes de terminar o semestre, mas não faça o semestre por livro. Esse aqui é o Made Easy. Não, esse aqui são 6 meses, agrupa por quantidade de tempo mesmo, 3 meses. Então, eu acho que foi isso que me desorganizou. Eu ficava pensando em cada livro com o mesmo tempo, né? Então, isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. A partir do intermediário avançado, o material ele é um pouco mais rápido a partir do intermediário. Vocês vão perceber, tem menos conteúdo em cada unidade. Então, ele pode ser feito de uma forma mais rápida. Até porque o aluno intermediário ele flui um pouco melhor, né? Você não tem que ficar parando toda hora para explicar os vocabulários e tudo mais. Então, depende muito, mas você vai sentindo isso, mas delimita para os grupos. Enquanto você está dando aula particular, você vai sentir, eu acho que 3
4 partes aqui eu consigo fazer com as turmas. Você vai sentindo quanto que você acha que você consegue. E sempre deixe uma atividade extra para não consumir o próximo do outro dia, sabe? Mas no gatilho ali, vou fazer um pouco do homework, por exemplo, sobrou 20 minutos, vamos fazer um homework aqui juntos, enfim. E aí você consegue. O phrasal verbs, por exemplo, mas isso é mais para o intermediário. Você pode usar outras apostilas minhas para complementar esse tempo, caso sobre, que é uma preocupação nossa, mas acho que não. Mas assim, sobrar tempo não rola comigo. É mesmo. Eu também gosto de conversar, é muito difícil sobrar tempo. Mas determina o que você precisa. Laís, quando você fala aula, você fala 1 hora. Isso, falo 1 hora. Cris, já tive essa dificuldade também antes. E assim, faz a tua primeira turma, minha sugestão, tá, gente? Minha sugestão. Como uma turma piloto. E fica tranquila, sabe? Porque, assim, coloca sempre... Eu faço assim, eu coloco sempre para o aluno que não é vencer o material, é aproveitar a aula. Então, às vezes, mesmo que você pegue o Meirize e você faça o Meirize do ano inteirinho, mas eles tiveram 1 ano de aula, 1 ano de experiência. Ele pode passar 1 ano inteiro com esse material, mas o que importa é ele ter essa experiência, não é de fato vencer o material. Porque às vezes eles ficam muito condicionados que estão avançando de nível porque estão avançando de material, sabe? Então, como é que eu faço? Eu faço um calendário, né? Ainda tô analisando o material da Laís para ver como é que ele vai se encaixar direitinho. Eu estou usando um outro material, então vou esperar um corte do material. Então, eu estou fazendo um calendário. Então, como é que eu sugiro que você faça? Pensa como é que, de repente, as 2 aulas são muito ou são poucas para você, né? Então, aí você faz, por exemplo, de 2 em 2 aulas, né? Deixa uma aulinha para variety class, alguma coisa extra, o que você quiser colocar de extra, deixa para a 3ª aula, por exemplo. Terminou uma unidade, aí deixa a 3ª aula para fazer um variety. Que aí que você quer colocar de extra, tu bota lá para não te atrapalhar nos outros dias, entendeu? Pois eu tenho que botar... vou deixar esse dia para fazer exercício. E faz uma folga, né? Se faltou, se a unidade foi maior, é boa. Eu tenho que colocar isso que você está falando na minha cabeça, porque, tipo assim, é como você falou, eu acho que não é só o meu aluno que aproveita, eu aproveito também, eu gosto. Então, a gente acaba se entregando no tempo, entendeu? E aí, né, o negócio voa. E meus alunos, eu não gosto nem de falar isso, não, porque fica parecendo que, né, uau, olha só. Mas eu sinto que a gente vira amigo, entendeu? Eu compartilho do mesmo sentimento. Aí chega uma hora que ele... Exato. Aí ele vem me contar uma coisa, e não é em português, não, hein? Vem contar alguma coisa, ele tem que contar em inglês. E a gente vai na conversa, eu deixo ele falar, óbvio, né? Porque ele está usando o inglês, né? E aí, claro, há uma troca. Eu tento me segurar no que o pessoal chama de tititi, né? Do tempo do professor de fala, né? Tenta. Mas assim, eu até consigo, né? Mas assim, rola. Eu deixo o aluno falar, eu vou dando asa para ele, né? Eu faço isso também, eu Cristina, olha só. Que você está falando na minha cabeça, de eu ter cartas na manga, entendeu? E se eu precisar usar, eu vou usar. E se eu não precisar usar, peraí, isso não vai me fazer falta. O aluno já tem o conteúdo que eu quero, então vamos dar uma segurada aqui por causa do tempo. Pelo menos na turma, né, eu tenho que ter isso em mente. Meu aluno particular... Pode fazer um grupinho... E, por exemplo, aquilo que você planejou que você não quer jogar fora, né? Que você queria muito que eles tivessem contato, joga no grupo, olha, gente, extra class. Isso, então, olha, gente, vou enviar esse vídeo aqui, porque a aula que vem a gente vai entrar nesse conteúdo. Então, dá uma olhadinha. Eu já economizo tempo. Isso aí. Muito show, isso aí. Gente, eu lembrei agora da dica que a Laís deu, de fazer, já que vocês querem formar grupos, vocês têm alunos individuais, faz aulas bônus, colão.
E aí você já introduz o aluno nesse mundo do grupo, já faz ele começar a gostar, se interessar. Então, essas aulas extras com tópicos diferentes, vocês podem fazer um aulão, assim, quinzenal ou mensal. A Laís deu essa dica, eu achei maravilhosa. Porque aí os seus alunos particulares, você já mostra, assim, um grupo. Como Mas tem seria uma aula a mais por semana, né? Eles vão ter... eu vou começar a fazer isso em fevereiro e eu já estou anunciando para os meus alunos. E todos eles estão... Eles gostam da ideia. Ai, vamos ter mais uma aula. Ai, que legal. Isso. Então, assim... mas no caso do meu aluno particular, eu nem digo nada, porque eles são particulares e eles pagam mais, né? Então, até nem me interessa muito estar jogando eles para tudo. Esses, né? De repente, né, pessoal querendo, de repente, ter aula particular, procurando você, porque quer aula particular e acha o preço caro, aí você já, não, vamos empurrar aqui. Mas, Cristina, até os próprios alunos particulares, isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, recentemente. É bom a gente conseguir inserir eles esses aulões, porque se algum dia eles precisarem parar por causa do preço, eles já vão estar um pouco mais domesticados, acostumados à ideia de aula em grupo, porque as pessoas são muito resistentes, gente. Eu tô assim, eu quero esse ano formar grupos. E quando eu falo para as pessoas que a minha agenda agora é para grupos, as pessoas falam, então eu não quero, porque eu quero ter aula sozinho, por causa que as pessoas acham que o problema delas é só elas que têm, né? Que só vai ser resolvido se for one-on-one class. Então, assim, as pessoas, eu tô percebendo, né? Eu tô falando do que eu tô vendo. As pessoas ainda têm muita resistência com a aula em grupo. E eu quero mostrar para todos os meus alunos, até os individuais, os particulares, que também é legal, pode ser legal, caso eles precisem futuramente. Eu acho que eu já vou ter alunos mais acostumados com a ideia de que a aula em grupo também não é um prejuízo para eles. Até porque os meus grupos que eu quero formar vão ser pequenos, né? Mas, enfim, é toda uma questão de a gente evoluindo, né? E os alunos vão evoluindo junto com a gente também. É uma pergunta que eu queria colocar. De repente, a Juliana até vai me responder isso. O número de alunos por turma, no caso, né? Ideal, seria o quê? 4 alunos? A Laís fala de 7, né, Laís? Eu diria 7 no máximo. De 4 a 7. No máximo. Isso. No máximo. No mínimo 4. Mas eu acho que eu quero testar primeiro com grupos pequenos, sabe, gente? Gente, vamos tirar uma foto rapidinho aqui que o pessoal tem que ir. Libera a câmera aí, quem puder, please. Sorri, passa perfume. X. Pronto, podemos continuar. Eu acho que é muito do professor, né? Eu quero começar com grupos pequenos para eu testar. Então, assim, no máximo 4 alunos. Eu acho que eu vou até fechar um para o mês que vem. Então, eu quero testar, eu quero ver o que funciona, o que não funciona, para depois eu me sentir mais confiante para grupos maiores. Mas isso sou eu, né, gente? Se a pessoa já quer começar e se tem a possibilidade de começar com grupos maiores, mas eu quero ir little by little, sabe? Perfeito. Isso é outra coisa também que eu tenho uma certa... Eu não sei como começar, como fazer uma propaganda. Na propaganda nem tanto, mas o que eu vou dizer para tentar chamar só aluno de um mesmo nível? Se você quer focar em um nível que é diferente do iniciante, porque o iniciante é mais... iniciante, eu quero começar com o iniciante. É muito do zero, inglês do zero, né? Inglês que ou você só estudou na escola. Essa conversa, você na propaganda falar alunos iniciantes, toda pessoa que é iniciante, ela sabe que ela não sabe inglês. Agora, se fosse A2, já seria um pouco, teria que ter um formulário para você avaliar que a pessoa realmente está naquele nível. Mas A1 é bem simples, só falar iniciante que você vai atrair o público certo. Oi, querido. Primeiro prazer, primeira mentoria com você. Eu acabei de adquirir seu material e por isso mesmo eu estou com algumas dúvidas. Eu queria te perguntar sobre 2 coisas. Em relação, eu ouvi você falar que tinha certificado, né? Isso está no material também, nesse completo? Tinha certificado? Você viu isso onde? Desculpa. Não lembro onde, mas eu acho que você mencionava que nesse material tinha todos os livros e também a possibilidade de você emitir certificado para o aluno no final. Isso.
Antes eu vendi material com um curso que chama Professor Empreendedor, e eu dava alguns modelos, mas me chama no particular, fala, me dá uns modelos de certificado, de proposta comercial, de alguma coisa assim, que eu dou sem dificuldade nenhuma, mas não está mais atrelado ao material. Hoje né, o curso Professor Empreendedor já não, mas eu vou fazer uma versão mini do Professor Empreendedor com os principais, a aula apresentação, com modelo de certificado, proposta comercial, enfim, só o mais básico mesmo, e vou deixar disponível. Eu vou começar, ficou pronto recentemente, então eu quero fazer a gravação numa coisa mais de qualidade, por isso que eu ainda não lancei para o material, mas pode me chamar que eu te dou, sim, o que eu tenho. Obrigada. Outra coisa que eu queria perguntar é que, assim, eu tenho um amigo em Boston que está querendo aprender português, então eu pensei em dar aula para ele, usando material português para estrangeiros. Estou um pouco apreensiva, porque é novo para mim, né? E aí eu percebi que não tem as respostas no livro. É assim mesmo, por se tratar em português, historicamente eu sei português, então é intencional mesmo não ter a resposta, né? Não é intencional, é porque na hora da gente fazer, a gente fez o A1 sem a versão do professor, mas é algo que eu vou corrigir, inclusive nessa atualização. Mas foi um erro, a gente fez e ficou só um livro, era para ser 2, enfim. Então foi Tem essa atualização? Até julho eu atualizo sempre todos os livros, todos os anos eu atualizo e até julho eu entrego. A gente já começou só que são muitas apostilas, então o designer está atolado lá. Até julho ele precisa me entregar, vai dar certo. Tem uma dica para como abordar o português como estrangeiro, porque eu estou aqui pensando como é que vai ser o início desse curso com ele. Tem alguma dica assim para dar? Alguma coisa? Olha, o material vai te ajudar muito, porque a gente fala português, mas ensinar português é outros 500, como diz o povo. É complicado. O português ele é muito elaborado, né? E é muito complexo. Você vai começar por onde? Vou ensinar eu sou, eu estou, enfim. Mas segue o material, que ele tem uma sequência muito boa de A1, A2, enfim. Dá uma lida primeiro no que ele ensina, vai preparada para aquilo, para aquele primeiro momento ali. Eu acho que a primeira parte é nacionalidade, então fala com ele da nacionalidade, explica. Realmente não tem muito assim um segredo, é só você seguir uma sequência didática com ele e misturando, né? No começo não fala só português, porque vai ser muito difícil para ele, mas vai misturando inglês e português até você conseguir tirar e falar só em português com ele. Mas é um processo. Obrigada. Por nada. Alguém dá aula de português para estrangeiros aqui? É mesmo, Luciene? Como é que é a sua experiência? Fala pra gente. Então, minha experiência veio meio que a poço com algumas pessoas que eu conhecia. Eu estou querendo entrar no profissional, porque até hoje eu só dei para pessoas que eu conheço. Então, foi bem prática, minha experiência é bem prática. Mas o que eu fiz? Eu inverti a metodologia que eu tenho que eu uso com inglês. Então, no básico, para mim, é vocabulário com imagem, fazer conexões. Então, ajudar sempre a pessoa a fazer conexões. Né? Como no Celta a gente treina a dar aula para estrangeiro, para qualquer pessoa do mundo, então a gente não sabe que aluno vai vir. Então, a gente não está dando aula de inglês para falantes de português, a gente está dando aula de inglês para qualquer pessoa. Então, o que a gente mais faz é usar imagem, vídeo, e a gente se acostuma. Então, funciona muito quando a gente está ensinando qualquer idioma, qualquer coisa. Imagem. Então, o A1, para mim, tanto de inglês quanto de português, o A1 é vídeo e imagem. Vocabulário, vídeo, imagem, vocabulário, vídeo, imagem, porque o aluno vai construir a base de vocabulário que ele precisa para entender até a gramática. Né? Então, é o que o material da Laís faz. Cores, números, coisas assim, mais soltas, que a base, o zero mesmo. E aí, com essa base, você vai construindo a estrutura, as estruturas. Eu não daria frases, nem nada mais sério no início, não. Eu sempre vou do zero, assim, do mínimo. Ótimo, perfeito. Raquel, pode falar, querida. Boa tarde a todos. Boa tarde, Laís. Boa tarde, querida. Tudo certo? Então, eu já dei aula de português para estrangeiros por muito tempo, em alguns cursos aqui do Rio de Janeiro.
e também dei aula de português para estrangeiros na Universidade Americana. Então, se eu esqueci o nome da menina, né, que perguntou a respeito, né, outra professora que perguntou a respeito, e se quiser algumas dicas, pode me chamar por WhatsApp, para eu dar dica, mas o que eu considero muito importante quando você dá aula de português para estrangeiro é a entonação, falar muito pausadamente, porque muitas vezes, né, dependendo do aluno, ele não quer que você use inglês, né? Ou, por exemplo, como eu já dei aula para um japonês, ele não tinha inglês. Então, a única maneira era falar de modo muito pausado, com muita imagem, né? E buscando sempre associação. Mas, para eu não me estender muito, eu me coloco aí à disposição, se quiser me mandar mensagem, pegar um WhatsApp, acho que vai ser bem proveitoso essa troca. Eu, Jona. Gostaria sim, como é que eu pego o seu WhatsApp? Chama pelo chat aqui, ó. Isso, me chama pelo chat. Pronto, por aqui fui eu. Botei aqui a mensagem. Tá, e eu também estou no grupo do Telegram. Pronto, Raquel Santos, vou te procurar lá. Obrigada. Tá Obrigada, bom? Raquel. Obrigada mesmo por se dispor. É isso que é a comunidade. Obrigada mesmo. Eu não tenho experiências com o material, eu fiz inclusive uma parceria de alguém que já deu aulas para brasileiros, para americanos, estrangeiros, e aí eu fiz esse material em parceria, mas eu pessoalmente não tenho experiências com português para estrangeiros, mas é uma área excelente. Se você rompe a bolha e consegue o primeiro estrangeiro que quer aprender português, os outros vão vindo. Excelente área, viu? Sempre pagam, né? Porque geralmente moram fora do Brasil. Muitos moram no Brasil, né? Eu conheço muitos estrangeiros que moram no Brasil e tem uma carência enorme de fazer aula. E não acha, né? Muito difícil ter cursinho de português, né? Então, enfim. Pessoal, então se vocês não tiverem qualquer outra dúvida ou quiserem falar de alguma outra coisa, a gente vai encerrar. Cristina, pode falar, querida. Não, só para contar, só para falar, a Raquel falou de dar aula para o japonês que não sabia português, quer dizer, que na verdade é um desafio, nossa, terrível, né? Você ensinar uma língua diferente, quer dizer, você está ensinando uma terceira língua, você fala uma, o seu aluno fala outra, né? E você está ensinando uma terceira. Né? E vocês não têm como se comunicar um com o outro. Né? Eu acho isso fantástico. Mas o método comunicativo é o melhor que tem, né? Porque, na verdade, é exatamente isso que a Raquel falou. É falar pausadamente, né? Ele já pega, até pela entonação, ele já pega mais ou menos, e óbvio, né? Com figuras, com vídeos e tudo mais, ele entende qual é o contexto, né? Nossa, show de bola. Um dia eu vou chegar lá. É muito bom mesmo, né? Uma experiência transcultural, assim, fantástica. Eu amo esses desafios de não se entender e ficar ali. Vamos, né? E eu vou te ensinar algo ainda, sem te entender, sem você me entender, eu vou te ensinar e você vai aprender. Porque, na verdade, a gente já faz isso quando você coloca na cabeça, não vou usar português, vou, né, ensinar inglês sem usar português. Naqueles 60 minutos de aula, você usa o inglês. Na verdade, é a mesma coisa. O problema é que você se apavora, né? Às vezes, né? Cara, o cara não fala a minha língua, vou fazer o quê? Né? Mas acho que a ideia é essa, você já sabe fazer, porque mais ou menos, a gente se instrumentalizou para dar aula dessa forma, sem usar português, né? Eu penso que o português, no primeiro momento, ele é como se fosse uma muleta, onde a pessoa não sabe andar, mas para ela andar rápido, né, para ela chegar no determinado, ela pode ir crawling, ela pode ir se empurrando, enfim, mas para ela chegar de uma forma mais rápida, ela precisa da muleta, e aos poucos ela vai se sentindo confortável, vai tirando. Então, eu penso assim, para uma aprendizagem acelerada, mais rápida, tem como ir só pelo inglês, claro, mas para uma aprendizagem mais rápida, eu
ainda opto pelo português e aos poucos vai tirando até realmente não usar de forma nenhuma. Mas, inclusive, é o que eu recomendo, mas eu fiz um material 100% em inglês e inglês-português justamente para o professor optar, falar, não, eu gosto de trabalhar 100% em inglês, eu não gosto, enfim, e fica a critério do professor que está usando. Até quando estavam falando sobre a questão do início, quando a gente começa a dar aula, né, e tudo, né, que a gente sabe que a gente começa a dar aula com dificuldades, né, a gente não tem experiência, a gente tenta fazer o nosso melhor. E eu lembro que a primeira turma que eu peguei de básico 1, não sabia nada, eu fiz das tripas coração, mas eu dei a aula desde o início do período até o final em inglês. E os meus alunos, eles sabiam disso, que eles não podiam falar português na sala. Eles também não podiam falar, então eles tinham que se virar também. Agora você vê, hoje eu me pergunto, como é que eu consegui isso, gente? Num básico 1, eu já fiz o aluno isso também. não fala inglês, né? Aí, essa mesma turma do básico 1, quando foi para o básico 2, a professora usava inglês, eles pegaram outra professora, usava português. Oh, aí foi ruim. E eles ficaram... Olha, nossa, foi um problema sério. Porque eles falaram, como assim? A gente só fala inglês. Eu achei isso o máximo. Mas, assim, hoje pensando, claro, é como você falou, é uma muleta. Você ensina, você explica a primeira vez, a segunda, a terceira. Quando você vê que o aluno não entendeu, você parte para o português, né? Então, é complicado. Dá para fazer. Mas é assim, você tem que rebolar. Rebolar. Literalmente, né? Literalmente. Mas eu já dei também nas escolas aí as metodologias. Mas tem muita gente saindo das escolas procurando professores autônomos por trauma das escolas serem tão fissuradas em não ter português. Eu trabalhava numa escola que a metodologia não permitia de forma alguma nenhum básico, nada. Então, eu já ouvi muito, eu não aguento, não dou conta, é muito difícil, não estou entendendo nada. Então, e tem muita gente que procurava aulas particulares comigo justamente para não se sentia muito pressionado, não conseguia, tinha um ritmo diferente. E foi aí que eu adotei, eu entendi que a tradução no comecinho ajudava para o aluno realmente avançar mais rápido. Pessoal, então tá. Foi bom demais. Muitas anotações. Ah, que legal! Olha que bom, Natália. Obrigada. Coloquei aqui várias coisas aqui de você, Dayana. Eu também. Fico à disposição, tá, muita meninas? Coisa. Também eu amo ajudar, compartilhar. Essa troca, para mim, hoje foi assim, a melhor parte da minha semana, que eu tive uma semana bem complicada. Estou muito feliz, viu, Laís? Esse ambiente aqui é o que eu mais amo, ter essa troca aí. Que bom. Vou passar lá no grupo, vou deixar o meu Instagram lá para vocês, tá? Fiquem à vontade, à vontade. O que eu puder fazer, que eu puder... Né, gente, eu moro em Belém, e aqui em Belém a gente sente muito uma competição, sabe? Entre os professores, mas eu, de coração, eu acredito que a gente consegue fazer o nosso melhor, pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e dando a nossa cara, né? Eu posso te dar minha aula todinha e te dizer como fazer, mas você vai fazer da sua forma. Então... Uma chave hoje aí, ó. Muita gente virando uma chave através da sua vida. Eu vou virar. Conte comigo, conte comigo. Filhos espirituais aí, Laís. É isso mesmo. Isso é muito bom, né? O professor autônomo se sente muito sozinho. Quando a gente tem essa troca, a gente percebe, a gente não está sozinho, a gente está enfrentando o problema juntos, a gente vai conseguir. Isso aqui é muito bom. Estejam presentes, tentem... Vai lá no Telegram, incentive o pessoal. Gente, vamos participar. Tem 400 e tantas pessoas. Infelizmente, eu não consegui colocar mais de 50 nas mentorias, mas é tão bom, é tão importante. Quem sabe a gente consegue trazer mais professores para estar aqui com a gente, trocando também toda a figurinha. Engraçado que a gente tem. Até o meu filho falou isso, assim, você não tem mais me perguntado coisas. Eu falei assim, claro que agora eu tenho um grupo para tirar minhas dúvidas, entendeu? Porque, assim, santo de casa não faz milagre, né? Não. Então, às vezes, eu quero experimentar uma coisa ou outra, eu falo assim, atende aí que eu vou te chamar.
porque eu quero experimentar na plataforma e tudo mais, jogar para ver se funciona, se não... E, nossa senhora, é um sufoco. Né? Parece que eu estou pedindo o negócio do outro mundo, entendeu? Não, quando você prova alguma coisa nova, por exemplo, no grupo tem muito isso, né? O pessoal fala assim, o site tal, você arruma um monte de que foi o que outro dia? Foi sobre quadro branco, uma coisa assim. Já há um tempo, logo no início que eu comprei material. E eu descobri pelo grupo, entendeu? Como entrar, como fazer, entendeu? E eu fiquei para o meu filho, abre aí para ver como é que funciona. E eu tenho que gritar, né? Porque o quarto dele é do lado do meu, mas eu tenho que falar alto. Olha, é complicado. Não, agora eu vou para o grupo. Mas você não pergunta mais, eu não pergunto, não quero mais não, obrigada. Eu estou aprendendo muito, e aqui com certeza eu já aprendi com vocês, aprendo sempre com a Laís, ainda mais que ela bota aquela caixinha de pergunta, aí a gente se esbalda naquela caixinha de pergunta. E eu não sabia, hoje eu perguntei como é que eu fazia para compartilhar o material, porque eu nunca havia compartilhado o material. Né? Então, a gente às vezes acha que é uma pergunta boba, uma pergunta simples, mas não. É um stepzinho que a gente precisa né, passar. Olha, eu apanhei aqui para descobrir onde é que levantava a mão. Gente, parece até que eu nunca entrei aqui, nunca usei o Zoom. Gente, como é que o pessoal está levantando a mão? Eu estou dando uma aqui de mal educada e falando aqui no meio. Aí eu tá aqui, reactions. Oh my God. Então, e passa por aí. É uma coisa boba, simples, mas a gente pergunta, né? E a gente, né, economiza um tempo bárbaro. Oxe, que vai pesquisar e não acha exatamente, né? Exato. Eu me sinto uma pessoa muito, muito safa, né? Se você me der alguma coisa, eu vou descobrir. Não me dê tempo, não me dê limite de tempo. Eu vou descobrir. Vou levar um tempo, mas eu vou descobrir, vou fazer e vou fazer bem. Mas, assim, quando você consegue economizar o tempo que você perde para descobrir um detalhe... Eu lembro quando eu estava, assim, um tempo atrás, tentando descobrir como é que eu fazia para compartilhar som. Gente, foi assim, eu sofri muito. Eu descobri, sozinha. Mas levei um tempão para isso, entendeu? Até, olha ali, gente, compartilhação, tá aqui esse botão idiota escondido aqui que eu não vi, entendeu? Mas é assim mesmo que acontece. A minha aluna me ensinou essa semana a colocar batom pelo Zoom, porque eu estava muito mal e aí eu não me maquiei, acho que pela primeira vez vim em uma aula com ela, não botei uma maquiagemzinha. Agora, para o aluno aí falar isso para você, professora, passa um batom aí, porque você devia estar muito mal mesmo, né? Então... É porque eu sempre me arrumo, sempre fico, né, boto maquiagem, batom, aí os alunos notam. E aí, dessa vez, eu não coloquei o batom. E ela me ensinou pelo Zoom, tem sobrancelha, tem batom, tipo, tem background, tem plano de fundo, tem tudo. E o plano de fundo eu sabia, mas eu não sabia que podia botar batom, e é mesmo um negócio meio escondidinho ali no background. Onde coloca o background é um negócio escondido. E ela me ensinou, aí tem umas chuquinhas, tinha as coisinhas de coelhinho, enfim. Mas é bem legal. Legal, né? Os alunos ensinam pra gente, né? Eu tô com um problema. Teacher, faça tal coisa. Tá, obrigada. E salva o tempo, como a Cristina falou, né? Porque você vai pesquisar, não sai exatamente a sua dúvida. Quantas vezes, né? Eu vou no YouTube, no Google, o tempo todo falando, gente, não é isso, que coisa difícil. Mas perguntar para alguém que sabe é sempre mais fácil, Ed. Pessoal, obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Nossa, a gente se vê sábado que vem, às 2h. E o próximo curso que a gente vai assistir é de branding, tá? De branding pessoal, personal branding. Muito interessante. Vai ser muito bom para nós. A gente se vê, então. Até mais. Tá, bye, bye. Obrigada. Tchau. Boa semana. Um abraço. Bye, bye.